Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Neste domingo, estou aqui com vocês para fazermos algumas reflexões e alguns comentários. Essa palestra foi proferida no Centro Esperança e Caridade de Araçatuba, no ano passado, e foi baseada no livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel, com o título de Nuvens, baseado em Lucas 9:35, que diz, entre aspas, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. Bom, as reflexões de hoje é sobre uma mente que está absorvida na contemplação de nuvens, né? Nuvens entre aspas, significando preocupações, contrariedades, nossos projetos frustrados e nossas esperanças desfeitas. Dá licença um pouquinho. Vou tirar o som. Ok. Desculpa, tirar o som, né? Bom, então, segunda reflexão, nós podemos pensar: desespero envenena a nossa vida. Terceira reflexão: será que nós podemos ouvir a palavra divina, mesmo mergulhado em sombras temporárias? Ter serenidade, confiança nos dias difíceis seria uma mentalização saudável para cada minuto do nosso dia. Na verdade, aqui na Terra, nós temos um campo bastante limitado de ação nessa terceira dimensão, né? E quase sempre nós gastamos a nossa energia em conflitos externos, conflitos internos, né? E assim vai passando os nossos momentos, o nosso dia. É claro que essas angústias, geralmente, elas procedem de intensas preocupações que nos assolam o tempo todo, tá certo? As emoções, as preocupações. Acredito que tudo isso advém da nossa ignorância, da nossa sombra, da nossa maldade e de toda insensatez. Isso tudo são como imensos nevoeiros que vão nos assaltando e vão embotando a nossa consciência, o nosso raciocínio, e vai também confundindo os nossos sentimentos, com certeza, né? Muitas e muitas pessoas nos procuram reclamando que de uma hora para outra
começam a sentir um forte cansaço, um grande peso nos ombros, tonturas e vários outros incômodos. E que no meio de tanta e de toda essa dor, elas querem saber qual é o caminho para poder se sentir aliviada. Então, meus amigos e minhas amigas, o melhor mesmo é encontrar um caminho que venha nos libertar para sempre de todas essas mazelas, né? E para entendermos isso, para limpar essa energia negativa, nós temos que jogar luz, né? Luz como conhecimento, né? Iluminação é conhecimento, é sabedoria, né? Em cima dessas trevas todas, em cima da ignorância. Trevas é ignorância, né? E isso tudo vai, aos pouquinhos, nublando todo o nosso campo energético, né? Encobrindo toda a nossa sabedoria, a nossa luz, né? A nossa necessidade básica é de esclarecimento íntimo, necessidade de educação, necessidade de conversão, né? Irmos da ignorância para o conhecimento e para a sabedoria. Avançar sem isso é praticamente impossível, meus queridos. Primeiro, nós sabemos muito bem que semelhante sempre atrai semelhante. Então, toda pessoa negativa, ela é atraída por energias negativas que ficam como nuvens condensadas no nosso ambiente, no nosso campo áurico, né? Porém, essa negatividade, ela pode estar tão enraizada e que muitas vezes vai passar despercebida. Sim, tão enraizada que pode passar despercebida. Vamos supor que uma pessoa de mente mundana, ela pode ser uma presa muito fácil de pensamentos sensuais, pensamentos odiosos, pensamentos de raiva, de vingança. Na verdade, elas estão possuídas por esses pensamentos, ficando inclusive escravos deles. Não sabem e nem conseguem desviar a sua mente para fixá-la num momento mais nobre e bom. A ignorância das pessoas, a ignorância das leis que regem o nosso mental é total. Então, nós, incluindo-nos, né, também podemos ser incapazes de resistir a um mau desejo ou às tentações mundanas. A nossa vontade pode ser fraca. Então, e as pessoas, depois que elas se aposentam, essas pessoas deveriam ter um pano de fundo de pensamento a reger a sua vida, né? Essas pessoas deveriam passar o tempo lendo, fazendo coisas boas ou apenas na contemplação divina. Os velhos hábitos daqueles pensamentos descontrolados devem ou deveriam ser substituídos por novos hábitos, no cultivo de pensamentos mais positivos. Se assim fizermos, novos sucos
e caminhos irão se formando e serão percorridos por esses pensamentos mais positivos, mais construtivos. Assim, conseguiremos, sem muito esforço, fazer espocar a luz que existe em cada um de nós, trazê-la e fazê-la brilhar na superfície, no nosso campo áurico, no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa. Uma consciência pura, meus queridos, ela é livre de pensamentos viciosos e só se consegue com distanciamento de coisas mundanas, com o distanciamento da imoralidade, com o distanciamento das tragédias da televisão. Então, assim como nós limpamos uma casa de teias de aranhas, como nós limpamos o jardim de ervas daninhas, a nossa casa mental também precisa ser limpa desses pensamentos maldosos, dos vícios, ser limpa dos estados mentais imorais, para poder receber o rei, entre aspas. Pensar inicia sempre um processo de criação. Pensar significa exteriorizar ou concretizar algo numa ação. Pensar significa fazer a diferença, diferenciar qualidade e multiplicidade. Pensar, com certeza, gera ação e ação gera reação. Portanto, para fixar a mente, nós temos que ter um pano de fundo de uma ideia, pensamento. Então, a nossa mente toma a forma de qualquer objeto que foi pensado intensamente. Por exemplo, quando nós pensamos numa maçã, imediatamente toma a forma da maçã. E é por isso que temos de treinar a mente corretamente, de alimentar essa mente com pensamentos positivos, assimilá-los para poder materializar. Ok? A gente tem que trabalhar, mas quando estamos descansando fisicamente, nós podemos treinar a nossa mente, né? Tem muitos momentos, né, onde podemos dedicar um pouco de tempo para treinar essa mente, para deixar ela livre, para pensar nesse pano de fundo, né? Por exemplo, pensamento: sou próspero, eu sou amado, eu sou reconhecida. E pensamentos na ideia que temos muita prosperidade. E ao pensarmos sobre isso constantemente, nós vamos criando um hábito, aí é que está o segredo, né? Criamos um hábito para a mente correr tranquilamente para esse nosso pano de fundo, esse pensamento glorioso. Mas é uma pena que a maioria dos nossos pensamentos não possua um ideal, não possui um pano de fundo e nem ao menos, criatura, um programa de vida ou momentos de adoração e contemplação de toda essa divindade.
Então, podemos dizer que estaremos assim condenados ao fracasso total. Portanto, meus queridos e minhas queridas, vamos expulsar pensamentos inúteis, pensamentos desnecessários, né? Aqueles irritantes que impedem todo o nosso crescimento. Porque todos eles são como nuvens atravancando o nosso progresso, criando obstáculos no nosso dia a dia. Vamos cultivar o nosso jardim pensamento com amor, com misericórdia, com bondade, com espiritualidade. Vamos regá-lo com introspecção e meditação. Vamos extirpar toda e qualquer erva daninha desses pensamentos vaidosos, orgulhosos, inúteis e desarmônicos. Por vezes, toda essa energia densa, ela usa um disfarce e que nós chamamos de realidade. Racionalizamos e então dizemos: estou sendo apenas realista. E assim, nós não ousamos sequer sonhar e acreditar no nosso sonho. E ainda mais, argumentam, entre aspas. Como vou dizer ao mundo para ir embora e me deixar em paz? É possível? Vocês agora podem estar pensando que as pessoas positivas não estão sendo realistas, que elas são ingênuas, que estão em negações e vivem com uma cabecinha enterrada na areia, e que também colocam sorrisos falsos perante as dificuldades e assim por diante. Mas isso é julgamento. Ao acharmos que estas pessoas são realmente bobos alegres, entre aspas, não é julgamento? Será que não existe nada de bom nessa atitude? Será que não compensa experimentarmos essa positividade? Vamos aqui considerar. Desde quando é que ser realista pode significar necessariamente que as coisas vão dar errado e que temos que aceitar isso como verdade? Nós não estamos aqui afirmando que ser realista é ser negativo. Se olharmos para o mundo do ponto de vista vamos ser realista, não poderemos deixar de ser negativo se a nossa versão dessa realidade é negativa. Concordam? Eu só olho para as coisas ruins quando tem tanta coisa boa também ao nosso redor. Agora, se nós olharmos para tudo isso apenas como um observador, sem julgamentos, estamos cientes dessa realidade, mas não precisamos nos identificar com ela em nenhum momento. No entanto, se a nossa versão de realidade for muito negativa, então nós nos identificamos com essa energia que rola e estaremos
condicionados a crer que tudo pode dar errado. E o pior disso é que realmente dá errado, entendeu? O que eu acredito se manifesta para mim. Então, chegamos a uma conclusão. Toda crença inconsciente bloqueia como nuvens, fazendo com que sejamos essas pessoas negativas, sem nenhuma luz própria. E muitas vezes nem nos apercebemos dessa nossa falta de brilho e de luz, e de inteligência, e de sabedoria, etc, etc. Portanto, se essa negatividade está fortemente enraizada numa crença ancestral e você ou nós nem nos damos conta disso, nem nunca paramos sequer para olhar bem de perto onde e como estamos condicionados e presos nessa nuvem de energia totalmente negativa, estaremos atraindo para nós as pessoas erradas, as situações erradas e sentimentos muito adversos. Vocês poderão estar perguntando: e será que nós temos como saber quando estamos perpetuando essa rede de negatividade ao nosso redor e das pessoas com as quais convivemos? Será que dá para perceber? Acreditem, isso ocorre com muito mais frequência do que podemos imaginar. A nossa dificuldade em perceber esses padrões de negação da vida e que podem estar transformados pelo poder da nossa vontade e pelo nosso desejo, está em se achar que tudo é muito difícil, é muito cansativo e que nada absolutamente pode ser mudado. Acreditamos, sim, que esse é o nosso destino. Então, todas as situações irão se repetir constantemente e acabam por nos tirar o prazer de viver a nossa vida, que nos foi confiada da melhor maneira possível. E então, abandonamos todos os nossos projetos, os nossos sonhos. Sonhos que são nossos, não são de mais ninguém. A vida continua até quando Deus quiser. Bom, então, como podemos acabar de vez com essas nuvens? Vou fazer aqui algumas perguntas, um teste rápido. Primeiro, você costuma reclamar muito mesmo, todo o tempo? Ou algumas vezes, ou nunca? Segunda, o que há de positivo ao seu redor? Isso incluindo, o tempo está terrível, o tráfego ruim,
o chefe é um estúpido, né? O que há de positivo ao seu redor, ao invés dessa negatividade? 3. Você costuma ser atraída para o drama e o desastre? Pensa. Será que nós podemos sair da televisão quando a notícia é sobre desastres, virar as costas e evitar sermos envolvidos pela vida dessas celebridades disfuncionais? Podemos? 4. Costuma se culpar o tempo todo ou apenas em determinadas situações? Assim. 5. Costuma se sentir como vítima, isto é, fala o tempo todo de pessoas que fazem coisas ruins para você. 6. Costuma sentir gratidão por aquilo que você é? Ou vai lembrar-se da gratidão apenas quando as coisas começam a dar certo para você? Uma pessoa grata, ela tem a gratidão no seu coração o tempo todo. Ela tem fé, ela tem esperança, ela aceita. Bom, já deu, né? Aqui nós temos uma amostragem boa já. Se você respondeu sim a algumas dessas perguntas, 2 ou 3, com certeza você está segurando uma energia negativa em algum grau dentro de você, no seu campo. E para limpar essa nuvem, entre aspas, para elevar a sua vibração, deve escolher atitudes mais positivas, mais vezes. Já reparou que pessoas positivas conseguem o que querem da vida, mesmo quando as coisas não estão acontecendo da maneira que elas querem? Elas mesmo assim ainda desfrutam da vida, elas sabem desfrutar da vida, ver as coisas boas que estão ao seu redor. Elas conseguem mudar a vibração, enquanto as pessoas negativas ficam a lamentar, reclamar desses infortúnios todos o tempo todo. Está claro, meus queridos, que pensamentos e palavras aparentemente comuns e habituais, que todos nós falamos várias vezes no dia, estão construindo, ou melhor, podem estar desconstruindo a nossa vida. E acabamos por ficar presos numa rede de energia tão negativa. E quanto mais nos debatemos, ou quanto mais pensamos, e quanto mais falamos nisso, mais presos vamos ficando nessa nuvem de preocupações, de medo e de negativismo. Acorda! Se realmente nós queremos sair disso,
Se queremos transformar a nossa energia, se queremos pensar diferente, precisamos de muita força de vontade e muita disciplina também. Todo e qualquer hábito pode e deve ser modificado, prestando atenção, tendo disciplina e constância. Vamos dar aqui algumas sugestões para a grande transformação interior. Primeiro, vamos chamar de apropriação. Quando pensar que tudo o que acontece é por culpa de alguém e você sofre, e quando percebe que nasce apenas de si mesmo, então você aprende sobre paz e alegria. Se apropria da paz e da alegria. Segundo, vamos cancelar pensamentos negativos, substituindo-os pelos positivos. E isso requer muita dedicação e uma tomada de decisão para ver o mundo com aqueles olhos do que pode dar certo, para ver o mundo com esses olhos positivos, cheios de luz, ao invés de ficar olhando para o que está errado, que pode dar errado e que é muito negativo. Precisamos pegar, entre aspas, a nós mesmos quando estivermos agindo ou falando de negatividade. Imediatamente mudar essa sintonia. Vigiai, vigiai. 3. Vamos visualizar o positivo ao invés de ficar sugando, chupando toda essa negatividade. 4. Vamos superar nossos condicionamentos passados. Vamos pensar intuitivamente com a alma, criando para nós uma nova e uma desejada realidade na imaginação, para que ela venha se manifestar no nosso mundo exterior. E por último, vamos cuidar do último pensamento da noite. Vamos pensar na importância disso tudo para o próximo dia, para o dia seguinte. Ninguém quer essa energia negativa para permear a vida. Mas nem sempre sabemos que estamos permitindo que isso aconteça. Inconscientemente e com base em condicionamentos passados, nós vamos sugerindo a nós mesmos um resultado inevitável para determinadas situações que acontecem. Então, quando conseguirmos superar esses condicionamentos, perceberemos que o futuro não está gravado em pedra, que podemos sim ter domínio sobre determinadas circunstâncias, as quais nós acreditamos. E nós então podemos começar a proteger, a projetar conscientemente a vida futura. E aí o que acontece? A energia positiva gerada a partir disso
vai atrair magneticamente aquilo que você considera ser bom e que serve para você. Vai atrair pessoas, situações, coisas. Então poderemos observar um aumento enorme de energia a dissipar toda e qualquer nuvem passageira, porque a luz é que vai permanecer, é que vai irradiar. Aura de poder, aura de paz no nosso ambiente. Aproveite toda a abundância que existe no nosso universo. Começa a puxar para você a prosperidade da qual é merecedor, dizendo: o que é meu, é meu. Eu aceito e agradeço. O que pertence a mim é meu. Aceito e agradeço. E vai ser feliz. Gratidão. Beijo no coração de todos vocês.